Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma live plenas. E o nosso desejo hoje é falar especialmente com as moças diante do trono, porque o nosso congresso tem programação específica para você que é moça, você que ainda não se casou, você que é uma menina, talvez uma adolescente, ou talvez uma jovem na flor da idade, como se diz, não é? Desabrochando na vida. Você que talvez seja uma jovem adulta, uma mulher, mas que ainda não é casada e por isso muitos assuntos que a gente vai tratar na nossa live de hoje dizem respeito a você, tem a ver com você também, porque nós vamos falar da minha vida, do meu testemunho, da minha história e das lições que eu aprendi que eu gostaria de transmitir para outras moças. E quem vai participar dessa live comigo é a anfitriã do Congresso Moças Diante do Trono nesta segunda edição, que é a queridíssima Luciana Alone. A Lu Alone, ela é muito linda, não só por fora, com aquele cabelão, com aqueles olhos azuis maravilhosos, mas com um coração, com uma vida, uma atitude, escolhas que são admiráveis como uma moça. E a gente lembra da Lu no Criança Diante do Trono, claro, muito querida, sempre muito doce, muito meiga, mas ela tem uma firmeza de postura que me faz realmente entender que ela precisa ser a anfitriã desse congresso, dessa edição, como um referencial para muitas outras moças. Ao longo da nossa live, você está convidada a fazer a sua inscrição. Lá no nosso site diantedotrono.com você tem toda a programação bem descritiva, com todas as ministras, palestrantes, cantoras, convidadas, doutoras, psicólogas, terapeutas, muita gente boa para ser referência para nós, mulheres e moças diante do trono. Vamos ver se a Luz já está aqui para conversar comigo? Tchan, 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 tchan. Vamos ver aqui. A Lu, mais linda, vai aparecer o papo de hoje. Entra, Lu, entra, entra. O pessoal já tá chegando. Tomara que a internet nos ajude. Ei! Tudo bem, Ana? Tudo bem, passei o dia com muita expectativa para esse momento para a gente conversar juntas. Que bom, Ah, obrigada, Lu. obrigada a você pelo convite. Estou tão feliz de estar aqui, né? E que introdução que você fez sobre mim. Fiquei super honrada. Só falei verdade, quem te conhece desde pequena. Ai, Lu, hoje quando a gente estava conversando, trocando mensagens, a gente percebeu que ia ser muito legal se a gente invertesse os papéis. E agora eu vou passar o bastão para você. E você, como moça, vai fazer as perguntas que a galera mandou no seu Insta, no seu Stories, no meu perfil também. E eu estou aqui para servir vocês, moças. Amém. Gente, eu falo que isso é um privilégio tão grande, porque, sabe, eu tive o privilégio, a honra de poder tantas vezes sentar na casa da Ana, ouvir as histórias dela, chorar, compartilhar meu coração, falar, fazer tantas perguntas que talvez você que estava em casa queria fazer para Ana. E hoje, você que está fazendo. Eu estou sendo só uma porta-voz, porque eu recebi, Ana, milhares de perguntas, milhares. Foi de relacionamento, de ministério, de vida com Deus, de decepção, de marido, de tudo. Então, sem delongas, né, a gente já vai começar, porque, gente, tem pergunta aqui, ó, para não acabar nunca, nunca, nunca mais. Então, eu selecionei as que eu achei tinha muita pergunta repetida. Então, eu selecionei algumas que eu achei que eram melhores, mais, assim, mais profundas, assim. E a gente vai começar de uma vez. Então, o que mais teve, Ana? O que mais teve foram dois tipos de pergunta. Um que era relacionamento, foi recorde de perguntas sobre relacionamento. E sobre, que eu fiquei muito feliz, vida ministerial. As meninas queriam muito saber sobre sua vida ministerial, como que foi tudo. Então a gente vai começar por essa e depois a gente vai falar sobre relacionamento, sobre você e o Gustavo, sobre decepção, meu Deus do céu. Então, Ana,
No começo da sua vida, você já sonhava que você ia ter um ministério, que você seria relevante, ou você pensava em ter outra profissão e começou a estudar para outra coisa e Deus te mostrou que não era esse caminho? Olha, Lu, na minha vida eu tive uma bênção muito grande, porque desde pequenininha o meu dom de cantar, que se tornou depois, né, o meu full-time job, né, minha ocupação de tempo integral profissionalmente, ministerialmente, é a minha carreira, se confundem, se misturam, né? Isso apareceu muito cedo e se tornou o meu grande hobby, era o meu grande prazer. A minha avó materna era regente do coral da igreja. Uau! E eu me lembro de ir com meu irmão André, antes mesmo da Mariana nascer, a gente passava as tardes de domingo. Ia ao culto de manhã, almoçava, todo mundo da família na casa da minha avó, e de tarde ia para a igreja ensaiar o coral. E a gente ficava brincando nos bancos da igreja enquanto a mamãe cantava. De noite a gente tinha culto outra vez, Lu. Então, assim, eu tive essa graça de crescer na igreja e crescer com muita música no sangue e na minha experiência. Eu tinha 7 aninhos de idade quando a minha avó me convidou, fez uma toga, porque ela costurava também as batas do coral, fez uma mini toga para mim, igualzinha do coral, e eu fiz Uau! um solo a primeira vez na frente da igreja aos 7 aninhos. Eu já cantava no coralzinho infantil, tinha bandinha, tocava coquinho, batia sino. Chamava Herança do Senhor, a camisetinha impressa assim. Gente, E eu lembro que esse solo marcou muito a minha vida e a igreja. A gente tem esse áudio gravado numa fita cassete. até hoje você tem esse áudio? Ah, Tem. não, você disponibilizar pra gente. E o que que a gente percebe quando ouve o áudio? Antes eu ouvia os relatos, né? As pessoas comentando na minha vida, perto de mim, na família, na igreja. E ouvindo o áudio, é isso mesmo. Que a unção do Espírito, ela já estava na minha vida. Não era Uau! só uma menina cantando afinadinho ali na frente, que geralmente arranca sorrisos, arranca até lágrimas. Mas olha, a igreja foi tomada por uma presença do Senhor. E no final, sabe, foi uma explosão, assim, foi muito lindo. Então eu continuei cantando. Na adolescência eu comecei a dirigir louvor nos adolescentes. Eu ia para o ensaio do coral de jovens à tarde, no sábado. E à noite tinha depois o ensaio da banda dos adolescentes. E eu fazia isso, liderava o louvor ali. Então, assim, o meu envolvimento ministerial foi muito orgânico, né? Que é uma palavra em voga hoje em dia, né? É muito natural e Deus foi conduzindo assim o meu prazer. Com 13 anos, surgiu na nossa igreja um outro tipo de coral, que a minha avó foi convidada para participar, a minha mãe, e eu era mascote. E outras várias pessoas que cantavam na igreja, que eram assim solistas e que tinham muita habilidade, foram convidadas. E eu fui, e ali eu me realizei demais, porque aí eu fui aprender técnica vocal. O Robinho, que é o Já maestro, era o né? Robinho! Ele que viu esse potencial em mim. Naquele tempo, o que eles mais viram foi a afinação. Afinação e a cor da voz, o timbre, o dom natural. Mas eu fui desenvolver mesmo técnica de respiração, diafragma. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque o ministério da gente começa no dia a dia do hoje. A gente não tem que ficar esperando, um dia eu vou fazer o meu ministério. Deus, ele encontrou Davi já servindo o pai dele. Deus encontrou Davi, está escrito, quando ele era rei, Deus falou para ele, olha, eu te vi e te tirei de trás das malhadas para ser príncipe em Israel. Então, às vezes a gente fica pensando, um dia. Mas se hoje a gente não faz com os dons e os talentos que Deus nos deu e com as oportunidades pequenas que sejam, que já estão à nossa volta, o nosso melhor, esse talento não vai ser multiplicado, não vai render, novas portas não vão se abrir, oportunidades não vão aparecer. Então, eu vejo assim, sabe, que eu fui fiel. Quando o El Chamar começou e eu comecei a cantar ali, aí eu começava a ir para a igreja ensaiar 4 vezes por semana. Uau! Daí a gente fala, né, moças, solteiras, solteiros. A Bíblia fala, o solteiro vive para o Senhor.
o solteiro não tem muitas outras responsabilidades que se espera que o Senhor confia a uma mulher casada, a um homem casado. Então, gente, eu era assim, sabe? Apaixonada por servir. Eu estava ali na igreja dia, noite, eu estava usando todo o meu tempo livre nisso. Eu não tinha na época oportunidades que hoje as moças têm, os rapazes têm, que são, por exemplo, escola de dança cristã, escola de teatro cristã, né? A Fábrica de Artes está aí em Belo Horizonte, em tantas cidades tem outras iniciativas. E até seculares mesmo, a gente tinha muito preconceito e medos. Senão, eu acho que eu ia ter, assim, sabe, desenvolvido ainda mais os meus dons artísticos e teria tido mais oportunidades na igreja. Para você ter uma ideia, eu fui uma das primeiras, pelo menos da nossa denominação batista renovada, e até de outras denominações que eu sei que participavam, presbiterianos, quadrangulares. Primeira geração que dançou na igreja, mas era uma dança assim, bem simples, né? Porque não podia. Então, hoje, quando eu vejo, sabe, meninas se doando, se dedicando, gosta de dançar, aí tá o seu prazer, seu talento, você tem jeito para isso, sabe? Mergulha fundo, estuda mesmo, passa dias e dias e horas desenvolvendo esse dom. E na igreja hoje existem muitas oportunidades. E se não tem, você faz a oportunidade. Você cria o grupo de balé da igreja, você cria o grupo de teatro, de evangelismo, você vai e faz, entendeu? Então, assim, meu prazer na minha formação de criança, adolescente e no início da minha juventude foi assim, foi na igreja e como precursores do que depois o Senhor transformaria num ministério muito mais influente, mas começou ali. Eu fazia serenata para os desviados à Ai, noite. que legal! Gente, a gente tinha que fazer isso hoje em dia, né? Porque hoje em dia o povo mais. Desculpa, mas hoje em dia a pessoa desvia, o povo vai falar em vez de ir lá fazer serenata para trazer a pessoa de volta, para ela se sentir amada, querida pela igreja. Olha, a Lu Vilela Paz, minha amiga de adolescente. Lembra, Lu? A gente cantava juntas. Beijo, Lu. Duas Lu aqui comigo, hein? Ó, Ana, já vou emendar numa próxima pergunta. Algumas pessoas fizeram essa mesma pergunta, então eu achei super relevante. Você já se decepcionou com o ministério, ou com algum pastoreio, ou alguma coisa, ou algo pessoal, mas uma decepção muito grande, que te fez querer largar tudo? Largar tudo assim. Uau! Eu nunca pensei em abandonar a fé, sabe? Jesus, eu sempre consegui separar bastante, porque às vezes as figuras se misturam, né? Tipo, o pai terreno me faz às vezes enxergar o pai celestial daquele mesmo sentido, daquela mesma perspectiva embaçada, fragmentada, porque eu não tive esse referencial aqui. Então a gente precisa do Espírito Santo revelar o Abba, né? Esse é o papel dele. Está escrito que dentro de nós ele clama Abba Pai. É o espírito de adoção. Para a gente enxergar Deus independente das limitações que o nosso pai terreno teve. E às vezes a liderança na igreja, o pastor, o líder de adolescentes ou líder de jovens, às vezes uma palavra de uma figura de autoridade, né? Hoje em dia a gente está mais acostumado com o tema bullying. Na minha época não tinha bullying. Foi uma pergunta, se você sofreu bullying. Existia todo esse tipo de dor, de trauma, de perseguição, mas ninguém falava sobre isso, não tinha consciência do tanto que aquilo fazia mal, né? Então, às vezes, vindo de uma figura de autoridade, o dano na autoestima, o dano nas impressões que a pessoa está formando ali é ainda pior. Aí a pessoa une essa figura de autoridade que feriu com palavras, com atitudes, com uma rejeição, com uma crítica que não foi construtiva, uma falta de sabedoria no trato ali com a ovelha, confunde com a própria figura do Senhor. E aí a pessoa pensa até em abandonar o Senhor, abandonar a fé. Eu não, graças a Deus, eu sempre consegui dividir muito bem isso. As pessoas, mesmo que fossem figuras de autoridade sobre a minha vida, e o próprio Senhor. Eu passei algumas decepções muito fortes. Na minha adolescência ainda, na Igreja da Lagoinha teve uma divisão.
E foi muito difícil porque algumas pessoas se levantaram contra o meu pai, que era o pastor. Então, acho que doeu em mim duas vezes. E eram algumas pessoas que eram líderes na nossa turma de adolescente. Então, Nossa. eram meus diretos, entendeu? E assim, Deus é tão lindo que essa história já foi redimida, né? A gente tem assim, reconciliação. Mas na época aquilo doeu demais, caiu o meu chão, né? As lideranças, as pessoas que lidavam comigo ali me decepcionaram muito. Uau. E ao longo da vida passei por várias outras experiências difíceis dentro da igreja, com equipe ministerial, né? Porque a Bíblia fala que o ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro. Então, eu sempre trabalhei em equipe. Então, às vezes a gente tem ali, né, os atritos e às vezes tem relacionamentos que não vão poder continuar. Não, né, tá escrito como andarão dois juntos se não há entre eles acordo. E essas quebras de relacionamento, para mim, elas foram as piores dores ministeriais dentro da igreja que eu já sofri. Eu Uau. sou muito apegada, Lu. Às vezes eu achava assim que todo mundo ia ficar na minha vida para sempre. E hoje eu já entendo, com minha maturidade aos 44, eu já entendo que existem estações até para relacionamentos e que tudo bem. Eu também saí da vida dessas pessoas. É. Nem todo mundo que participava das minhas festas de aniversário me manda parabéns hoje, mas não tem problema, eu também me mando para elas. São estações. E até na igreja isso acontece, até pessoas que mudam de igreja, como pastores. Agora vamos nos colocar do outro lado, Uhum. né? Eu também sou uma líder e eu também sou pastora, líder de equipes ministeriais hoje e estou dentro de um contexto eclesiástico. Eu já fui convidada para ser madrinha de casamentos, eu já fui convidada para visitar um bebê que nasceu, já fui convidada para alguns aniversários e depois de um tempo essa pessoa não é mais minha ovelha. E eu não Uhum. sou mais parte das comemorações. Como assim não me chama para esse casamento? Como assim não me chama? Mas são estações na vida das pessoas, tanto das pessoas que nos cercam, quanto da nossa vida. Existem alguns relacionamentos que perduram, né? A Bíblia, eu até fiz um post hoje sobre amizade, convidando as mulheres e moças para o nosso congresso, porque a gente gravou as minhas palavras e participações do congresso e a minha amiga Carlinha estava abotoando minha roupa. E eu tirei a foto na hora. E eu ainda estava aquecendo a voz do meu canudo. E eu citei o provérbio que diz, né? Que tem pessoas que têm muitos amigos. E isso causa problemas. Mas existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então a Bíblia deixa claro que a gente não precisa ter muitos amigos para a vida toda. Porque irmão se torna uma aliança, né? Irmão é como se fosse de sangue. Então, acho que as dores que eu passei, decepções que eu passei, foram essas que geraram quebras de relacionamentos, mas com o tempo a gente vai entendendo que são estações da vida. Pessoas vêm, até compus. Pessoas vêm, pessoas vão, não me deixe endurecer o coração. A vida é mesmo assim, pessoas vêm e vão. Se não te deixei se aproximar, romper as paredes do meu coração. Perdão, mas mesmo assim, peço que não. Deus te abençoe onde for, Ele é a fonte do amor, te dê amor. É quase um vai com Deus, que eu vou ficar com Deus, né? Uau! Isso é tão bom, né? Porque tem tanta gente que se apega e entende que essa quebra, eu vi isso muito nas meninas, que tipo, essa quebra de relacionamento, talvez, é um abandonar o ministério, e não é, né? É abandonar um chamado. Eu vi tantas meninas, ai, eu me decepcionei, eu quero abandonar, né, tudo.
Não, você não precisa fazer isso. Uma pessoa foi, mas o seu chamado que Deus te prometeu, que Deus falou, continua sendo o mesmo. É Então vamos lá. preciso curar, né, Lúcia? A pessoa, E a quebra, ela dói, principalmente dependendo do perfil. Eu sou uma pessoa que sente muito. Então, depende do perfil da pessoa, tem gente que é muito descolado, né? A gente fez num dos congressos do Diante do Trono, o tema foram os dons redentivos, os dons de identidade. Tem os testes de perfil. E assim como existem outros testes e outros estudos de perfil de personalidade, a Bíblia tem, né, nos dons do Espírito, esses perfis que é maravilhoso a gente aprender. O pessoal pode voltar no canal do YouTube Diante do Trono Oficial e aprender. Foi demais, né? Você estava lá. foi, eu tava lá. Então, por exemplo, o misericordioso, ele sente demais essas quebras. É mais lento para processar mudanças. Então, precisa acontecer a cura para a gente poder seguir adiante. Então, eu não acho ruim também a pessoa, às vezes, Dá um perceber que está calma. doendo, dar uma pausa, procurar onde novamente ela vai se integrar, onde ela vai se identificar, liberar perdão quantas vezes for preciso, né? Porque é como camadas e mais camadas de perdão. Porque se a gente não liberar o outro, a gente fica preso e não avança. É verdade. Agora vamos para as perguntas que foram, né, assim, as mais, que são as áreas sentimental. Porque eu acho que essas moças, Ana já tá no nível, tem muitas que escolheram esperar, umas que já escolheram desesperar, entendeu? Tem umas que já estão assim, meu Deus do céu, tô desesperada já. Ana, me ajuda. Tá nesse nível. Vamos lá. Então, que oração poderosa contra a solteirice no Congresso, viu? Eita, segura essa, Deixa moça. eu Você só não se contar isso inscreveu, aqui, se gente. Eu achei o inscreva. máximo. A pastora Zenete estava fazendo uma live contando testemunhos comigo. Testemunhos desses 10 anos de Congresso Mulheres Diante do Trono. E esse é o segundo ano que o Senhor falou claramente com a gente sobre uma programação para as moças, né? E ela estava contando de uma moça que, enquanto elas oravam, o Senhor mostrou claramente que o avô dela tinha feito um pacto de coisas das trevas mesmo, de que em todas as famílias que ele tinha gerado, sempre haveria uma moça solteira, que não se casaria. Acredita nisso? Gente, é quase inacreditável, né? A gente ouvir algo tão maligno assim. E o Satanás, ele é o inimigo dos sonhos de Deus na nossa vida. Então, eu não estou dizendo que todas as moças solteiras estão sendo impedidas pelo diabo de se casar. Não é isso. Mas existe uma batalha espiritual contra esse projeto de Deus. E não existe casamento abençoado sem que haja uma consagração ao Senhor, porque um casamento que não vai durar mesmo, um casamento que não vai fazer a diferença mesmo, o diabo não luta contra isso. Mas uma moça em Deus e um rapaz em Deus, o diabo vai fazer de tudo contra o encontro deles e contra o relacionamento deles. Então precisa de oração, precisa muitas vezes de batalha espiritual, colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, né? É isso aí, amém. Vamos lá, ó, tem muita pergunta nessa área, então, você cuidado com esse tempo. Ó, se você não se importar, a gente rende aqui até o Ah, Espírito Santo falar que deu. então eu não me importo, não. Vamos lá. Ana, você já se apaixonou por alguém que você tinha certeza absoluta que era de Deus pra você? Você fez de tudo, mas essa pessoa não era a pessoa de Deus pra você. O que que você fez? Me ajuda. Uau! Olha, gente, vou começar lá do início. Como toda adolescente, eu tinha a cada 2, 3 semanas um crush diferente. Ana se abrindo como nunca. Vamos lá, menina. Pega essa setinha aqui, manda pra sua amiga que tá desesperada, que tá namorando com a pessoa errada. Chama essa pra essa live, porque agora vai ficar bom. E façam as suas inscrições, amigas. Juntas podem assistir ao Congresso Moças Diante do Trono. Isso aí. E eu, assim, para o adolescente, para a moça mais jovem, assim, mais novinha, tipo, 3 semanas parece uma vida, né?
Porque todo dia é aquele romance aqui na cabeça, aqueles sonhos, aquele castelo de areia sendo construído. E eu acho que na minha agenda, na época era agenda escolar, né? Onde a gente anotava as tarefas de casa, não sei se continua assim. Mas aí acho que cada, sei lá, 2, 3 semanas tinha o nome de algum rapaz diferente no coraçãozinho. Não julgo, também fazia a mesma Quem coisa. nunca? Quem nunca? No box do chuveiro, né? Lá no vapor. Aí de vez em quando eu espiritualizava, né? Jesus e eu. Mas muitas vezes tinha alguma inicial de algum outro menino lá. E assim, eu não cheguei a namorar muito cedo ali, mas o desejo, né, de encontrar o meu esposo era assim, realmente latente, que eu acredito que é algo natural que Deus colocou. E eu tinha no meu subconsciente, eu vinha entender isso depois, uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande de encontrar logo o rapaz certo para mim. Porque a minha mãe, Lu, ela casou com 16 anos. Uau! Então, 16. Não 13 estava grávida, né? já Não tava. estava grávida, não. Gente do céu. Minha mãe casou virgem, gente, não estava grávida, não. É porque naquela época era um outro tempo, né? E a minha mãe e meu pai, eles se casaram muito cedo e com 17 anos eu nasci. Era outra realidade o mundo. Uhum. E aí eu tinha essa impressão que eu ia casar logo, que era o normal, sabe? Então eu fiquei muito ansiosa, muito cedo. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, né, não era necessário. Não era necessário. E aí a pergunta da pessoa é se eu tinha certeza absoluta de alguém. Eu quero dizer para vocês que eu nunca tive certeza absoluta. Nunca. Eu podia ter, assim, né? Gostar disso no rapaz, ou gostar daquilo no rapaz, ver se era um rapaz de Deus, um menino temente ao Senhor. Tudo isso que eu tô contando é na igreja, né? Eu tive pessoas interessadas em mim no colégio, na faculdade, que não eram crentes, não eram rapazes crentes. Fui muito tentada por rapazes muito bonitos e muito Conta pra gente como populares. que você fugiu, o que que você fez nessa época que você sabia que o cara não era crente, que não podia, aí você dá uma dica aí pras meninas, que tem um monte que já falou, tá Só pra difícil você ver o fugir. nome dele, o apelido de um deles, já dá pra ver que era o demônio, né, atrás. Lobão! O nome dele era Lobão. Não, e ele descobriu que eu canto. Não, acho que foi outro. Descobriu que eu cantava e eles estavam montando uma banda de rock lá na Fafiche, Faculdade de Ciências Humanas, e queriam que eu cantasse, gente. Só cara bonito, assim. Eu falei, meu Deus. Só que a verdade do meu relacionamento com Jesus sempre foi muito forte para mim. Uau. Muito forte. Eu vim a ter uma outra experiência marcante, tipo um antes e um depois, um divisor de águas, como a gente fala, com Cristo aos 19 anos. Foi muito especial e tem a ver com relacionamento também. Vou chegar lá. Foi uma renúncia muito grande que eu fiz para obedecer à vontade do Senhor naquele momento. Mas isso que eu tô contando para vocês, de rapaz não crente e tal, eu realmente tinha facilidade de dizer não, de fugir, porque Jesus para mim Era acima de já era o meu maior amor, né? E tudo. aí, eu quis dizer sobre a pergunta aí é porque, tá bom, vou continuar contando. Aos 15 anos, meu pai veio me dar um presente. Eu, filha mais velha, meu perfil de personalidade mais séria, muito responsável. Tudo isso eu acho que fez o meu pai acreditar que estava quase igual a minha mãe, né? Pronta para casar. E eu falo que não foi um bom presente. Eu nem estava esperando. Eu nem, sabe, achava que eu ia começar a namorar. Eu sei que ele me deu esse presente. Eu creio que fazia parte do inconsciente também dos meus pais, por causa que eles casaram, mamãe é muito nova. E aí eu fui, comecei um primeiro namoro, porque aí agora
não era só uma paquera, né? Agora podia se tornar uma amizade mais intencional e o rapaz podia, então, vir na minha casa, coisas assim, né? Um namoro cristão, Um gente. namoro Pronto. cristão, é. Mas não foi bom, Lu. Não foi bom. E assim, a oscilação, sabe? De gostar, depois não gostar mais. Era muito alta ainda, estava muito instável. Vou contar uma Uhum. coisa para vocês aqui, gente. Lembrança de adolescência, viu? Tenho até vergonha disso, mas acho que quem nunca, né? E teve um rapaz que a gente namorou e a gente terminava e voltava. Terminava e voltava. Terminava e voltava. E aquilo eu sofria muito. E eu sofria porque quando eu terminava eu ficava aliviada. Mas daí a pouco eu ficava carente e aí a gente voltava. E aí eu me sentia como se eu estivesse usando o rapaz. Eu me sentia como se eu estivesse sendo má com ele. E aí eu terminava. E aí ficava assim, sabe? Tem alguém perguntando aí que presente? Não era presente, não, gente. Meu pai me deu autorização para namorar aos 15 anos e eu acho que não foi um bom presente. E aí, numa dessas nossas voltas, sabe o que que aconteceu? Tinha um Hum. outro rapaz que eu tinha uma inclinação por ele, lá na igreja, tudo na igreja. Meu Deus do céu, essa história tá ficando tensa. Vai. E ele me ligou naquele dia que eu tinha acabado de voltar com o outro para falar que gostava de mim. Eu entendo, gente. Quem nunca passou por isso, né? Tipo, todo mundo passou por isso nessa vida, né? A minha amiga Lu tá lembrando das histórias em que ela tá morrendo de rir. E eu me arrependi de ter voltado com fulano. E Então, aí, o assim, que que você sabe? fez? Qual que é a minha conclusão? Eu continuei namorando, né? Perdi, na época eu falei, perdi a oportunidade, né, de saber se o outro fulano era o tal, né? Uhum. Mas assim, o que que eu tô querendo dizer? Não tinha, gente, maturidade para lidar com relacionamento. Não tinha, não tinha. Por quê? Porque pessoas realmente não são brinquedos emocionais. Não tô nem falando da parte de defraudação. Uhum. Porque quando você namora, na minha época, namoro era uma autorização para beijar na boca, né? Para fazer carícias nas partes que eram assim menos sexuais. Hoje em dia a coisa está muito pior, né? É quase uma autorização para intimidade sexual e isso é mentira do diabo. Nunca foi isso, nem na minha época e nem E nessa nem de agora. hoje. Nunca foi. Só que esse envolvimento físico, ele provoca um laço de alma. E aí romper os relacionamentos são mais sofridos, dói mais. Na hora errada. Agora, quando você já é uma moça ou um rapaz mais maduros, eu vou dizer até na idade, quando você já tem uma idade que, por exemplo, começou o namoro e vocês estão vendo que tá certo, o perfil tá combinando, os sonhos, os planos estão combinando, os dois já estão assim, né, com a vida profissional encaminhada, ou pelo menos um horizonte de destino mais alinhado. Uhum. Quer dizer, esse namoro vai durar aí, não vou colocar aqui um padrão, generalizando, tá? Cada um vai ter sua história. Vai durar aí 1 ano, 2 anos e tá casando. Uhum. Isso é o ideal, porque você vai poder conviver, mas conviver com intencionalidade para ver se combina, para ter desacordo, para ter oportunidades, né, de conflito, para ver se consegue solucionar bem os conflitos, para ver se as reações da outra pessoa condizem com aquilo que eu espero de um marido, de uma esposa, conviver com a família do outro, quer dizer, tem que namorar para conviver, né? E aí, quando eu Ver era como que olha, trata minha pai e prima mãe. Patrícia tá aqui, Patrícia Valadão. Beijo, Pati. Então, quando a gente é muito novinha, vai namorar o quê? Vai namorar 10 anos até casar? E pode dar muito errado, né, Ana? Pode machucar, pode ter tantas consequências desnecessárias que a gente não precisa viver.
Exatamente. Então, essa foi a minha história. Então, eu tive alguns namoros ao longo dessa adolescência que não foi legal. Olha, eu posso dizer até namorado que me respeitou, namorado que não me tocou indevidamente, sabe? Namorado que foi legal, namorado crente. Eu posso dizer que não foi bom ter namorado, porque emocionalmente era muito desgastante. Entendeu? Não vale a pena. Então, assim, namoro de adolescente, eu sempre ouvia, o nosso líder de adolescentes na época era o pastor Kaiser e a Suzy. Que foram os meus líderes também. Nas suas gerações, continuaram, né? E eles têm É, falado, namoro de adolescente não presta. falavam. Eles E falavam, é eu igual o concordo. ferro de passar roupa, liga em cima, acende embaixo. Não precisa disso, né? Cantares diz assim, não desperteis o amor enquanto este não o queira. Então tem a hora certa. E realmente, para o crente, namorar é com a intenção de casar. Ainda que quando você começa a namorar, você não deve pensar assim, ó, é com esse que eu vou casar. Não. Vamos nos conhecer. Eu sempre também fui muito intensa. Então, toda vez eu já começava pensando, agora é, agora é, agora é, agora é. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Aquela piada que a minha mãe contou, né? Quando a moça estava namorando, chegava para a mãe dela e falava: Mãe, mas ele é perfeito. Ele é um príncipe. Ele só elogia a mãe. Abre o olho, abre o olho. Aí casou e chegou, mãe, mas meu marido, e contando os defeitos, mas o meu marido. Aí a mãe, fecha o olho, fecha o olho. Por exemplo, eu tive um namorado, Lu, que uma das coisas que me chamou muita atenção foi o convívio com a família dele. Se eu não tivesse tido tempo de conviver com a família, eu não teria percebido, por exemplo, como ele tratava a mãe, como ele tratava os irmãos, como ele tratava o pai, como que eles lidavam, por exemplo, com o dinheiro, como que eles enfim, cada família tem a sua cultura. E não quero dizer que é melhor ou pior do que a minha, mas a gente vai mesclar duas famílias. Então a gente tem que escolher, né? A gente tem que tolerar aquilo que a gente suporta, aquilo que a gente escolhe, né? Até porque você sempre me ensinou, né? Que não existe pessoa perfeita, gente. Não existe um homem perfeito. Mas você tem que casar com uma pessoa que as qualidades você admira e os defeitos você suporta. Porque se você não suportar, lascou. Aprendeu direitinho. E daí, Aprendi. ó, tô aproveitando a pergunta que você pegou aí, mas estou respondendo um monte de outras coisas. Sobre Isso. ter certeza, essa coisa do ter certeza, eu vou fazer mais uma confissão aqui bem vulnerável. Eu já te falei isso. Quando eu estava ainda solteira e às vezes, né, tava num relacionamento, aí via que não dava certo, ou eu observava, né, outros rapazes e tal, eu sempre ficava assim em dúvida, nossa, mas será que não tem alguém com uma perna mais grossa? Oh, Jesus. Sempre tem alguma característica naquele rapaz com quem você está conhecendo, se relacionando, né, para conferir se é o par para você, tem alguma coisa nele que você vai sempre pensar, deve existir alguém no mundo que tem isso que ele não tem. E parece que na minha cabeça, né, era quase, são 7 bilhões, né, de seres humanos, era quase como se eu visse o mar de outras possibilidades que me deixavam com tanta dúvida. E eu digo assim que até quando eu cheguei na minha linda história de amor, que eu creio que pode inspirar vocês, moças, e até muitos rapazes que estão aqui nos assistindo, sabe? Vocês que esperam no Senhor. Até eu chegar na minha linda história de amor que o Senhor fez acontecer, eu só tive plena certeza, e o Gustavo fala isso também. A gente só tem plena certeza que a pessoa sabe quando? No altar. No altar, Lu. Porque sempre, sabe, você fica com aquela. A gente tem o costume de falar pulga atrás da orelha, que coisa feia, né? Acho que é coisa de antigamente, eles deviam ter umas pulgas aí.
Sempre fica, sabe, com aquela. Porque esse é o papel do solteiro. É ficar de olhos abertos. Uhum. E eu digo que até o último momento, você pode estar noiva. E agora eu vou contar, né? Eu fui noiva, gente, antes do Gustavo. Até você sendo noiva, você não pertence a esse homem. E ele não pertence a você. Então, você tem que estar livre, apesar que é muito desgastante, né? Quanto mais próximo do casamento, você romper é muito difícil. É muito sofrido, mas para mim foi um grande alívio. Foi um grande alívio, porque tinha muitas indicações realmente que não era para ser. Mas doeu muito, porque é sonhadora, romântica, né? Oh, não, só um pause. Olha o Gustavo escrevendo aqui, o pastor Gustavo. Foi muita oração. Meu bem! Foi muita oração, pastor Gustavo. E ele também, viu? Ele também teve outras namoradas. Ele teve uma experiência, igual a gente estava falando aqui, de batalha espiritual, porque a gente tem que orar por essa área da nossa vida, sim. O diabo não quer que a gente case certo. E eu lembro da mãe dele contando, e eu sempre agradeço a minha sogra. E ela entrava no quarto dele e tinha um bichinho de pelúcia ou uma almofadinha, não sei, que aquela namoradinha deu para ele. Mas a minha sogra não tinha paz, né? Meu sogro também. Então eles pegaram, ela pegava quando o Gustavo não estava no quarto, não estava em casa, ela ia orar no quarto dele. Uau, que sogra! Eu agradeço ela muito. E ela pegava aquela almofadinha, e eu digo assim, né, que a presbiteriana, acho que ela nem tinha esse conceito, mas a gente chama de ato profético. E ela pegava a almofada e falava: Você não vai casar com meu filho! Deu certo. Gente, as mães têm que orar, a gente tem que orar pelos filhos, porque antes do glóbulo frontal do cérebro ser totalmente formado, o adolescente, o jovem, ele é capaz de tomar decisões inconsequentes. Então, a gente dá conselho, a gente é um exemplo, a gente levanta outros modelos referenciais, né? Por exemplo, aqui em casa eu vivo sempre falando, né? Porque o Gustavo, ele tem um testemunho de ter se desviado dos caminhos do Senhor e tido uma história de resgate, libertação das drogas, libertação de todo o vício, né? De pornografia, de uma vida sexual ativa que ele teve longe dos caminhos do Senhor. Então, ele tem uma história linda para quem precisa desse referencial. Mas aqui em casa, a gente levanta qual referencial? Olha, o tio Felipe, ele é super descolado, né? Tio Felipe é muito legal. Tio Felipe é o máximo. E ele, olha, ele casou virgem. Ele e a tia Mari, sabe? São os únicos na vida um do outro. Então, assim, os pais, a gente faz tudo, dá conselho, levanta os referenciais certos, né? Isso é muito importante. Falar mais do que tá certo do que o que tá errado, né? Mostrar mais os filmes. Como é que chama o filme mesmo, Lu, dos adolescentes aí que você gravou? Como é que chama? Eu esqueci agora. Imagina, Calma, gente, gente, quando o sol se põe. Pronto. quando o sol se põe. Tem filme, gente, tem filme crente brasileiro. Outros Eu filmes. Fala aí nomes de vou até filmes. dar uma dica, Isso. porque o filme que a gente lançou é um filme cristão brasileiro, chama Quando o Sol se Põe. A Ana até ajudou a gente a divulgar e tudo, e ele vai entrar no Netflix, gente. Vai ser um dos primeiros filmes brasileiros cristãos da história a entrar aqui. Foi produzido no Brasil, né? Arte cristã, entrando para o Netflix dia 22 de julho. Gente, nós vamos bombar, porque a gente precisa levantar os bons referenciais de escolhas certas, dos conflitos e das vitórias para o adolescente e para o jovem cristão. E tem muitos outros filmes em inglês, né, Luz? Tem muitos. Se você lembrar aí. Deus Não Está Morto, Três Histórias de um Destino. Tem tantos filmes, né, que são referenciais. Tem aquele filme do menino que cai na árvore, curado e tudo. Então a gente Isso. tem que E levantar essa bandeira.
E olha só, o Gustavo mandou aqui um recado, ó. Conversamos com os nossos filhos e oramos para que eles só namorem estando mais velhos. Isso mesmo. Né, amor? Já falei aqui desse namoro mais intencional, próximo à possibilidade de um casamento, né? Isso. Então, Lu, esse referencial bem alto tem que ser levantado do positivo, falar do que está certo, do que deu certo, do que é o melhor, que é esperar no Senhor. Então, o Gustavo veio desse relacionamento e a minha sogra guerreando em oração. Não tem namoro e casamento de sucesso cristão sem batalha espiritual. Não tem. Não tem. Eu Ana, esqueci, ó. eu perdi o fio da meada, onde que a gente está? Ah, mas já tá bom demais. A gente tá acrescentando coisa à pergunta, já ultrapassando. Falando em Gustavo, que a gente tá falando muito, tem uma pergunta aqui que eu achei super legal, que foi: Ana, como você conheceu o pastor Gustavo e como foi o primeiro encontro de vocês? Ah, legal. Moças, o nosso congresso está chegando. Estou contando isso aqui para dizer que nós amamos vocês. Estou expondo a minha vida porque você é preciosa. E eu acredito que a programação do congresso é para você, ok? Então, isso aqui, ó, é uma isca para você querer conhecer mais referenciais, se expor ao poder de Deus em cada palavra, em cada louvor, em cada oração que vai ser feita dentro da sua realidade. Esperamos por você lá, né, Lu? É isso mesmo, eu vou dar até um spoilerzinho, que aqui a Ana tá contando um pouquinho da história dela, mas tem uma pregação, gente, especial que ela fez para as moças, cheio de detalhes que não estão sendo contados nessa live. E tem também, gente, até um bate-papo sobre relacionamento e tantas outras coisas, que vai a Júnia Hayashi, vai estar a Larissa Estrada, Marcela Thaís, vai estar a Alissa Subirá, tantas assim, mulheres de Deus, Fabiola Mello, dividindo coisas tão profundas para abençoar a sua vida, você fazer as escolhas certas em Deus. Então, faça a sua inscrição, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua história, mudar, assim, para você ver essa plenitude. O tema do congresso é plenitude. Então, para você encontrar essa plenitude em todas as áreas da sua vida. Ah, bem. Então, Lu, quando eu tive uma experiência muito marcante aos 19 anos com o Senhor, foi quando eu tive um relacionamento que eu realmente achei que eu ia casar com esse rapaz, e na época foi uma renúncia muito dolorida para mim, porque eu achava mesmo que eu ia casar com ele. Não era o noivo, tá? Uhum. Aleluia! Mas, gente, olha, é melhor você terminar e você tentar de novo e terminar do que você casar errado, tá? É verdade. Mas Tem uma melhor ainda é você esperar a hora mais madura. É melhor ainda. Tem uma frase que eu amo, Ana, do pastor Lucinho, que ele fala assim: estar encalhado não é estar solteiro. Estar encalhado é casar errado e ter que ficar nesse relacionamento encalhado porque você desesperou e fez a escolha errada. Então, isso é estar encalhado. Boa, Lu, boa, muito boa. Então, terminar é sempre um processo de luto, luto daqueles sonhos, castelos de areia que foram construídos, né? Mas temos que passar por essa renúncia, doer, chorar e liberar perdão para o outro, para si mesmo e enxugar as lágrimas e seguir adiante, né? Mas tem que ter coragem de terminar. E aí, nesse período, assim, eu já estava assim muito ferida, porque tinham sido alguns relacionamentos, né? E resumindo a longa história, eu fiz uma entrega ao Senhor mesmo. Eu fiz uma entrega e nesse ponto foi chave, virou uma chave. Eu falei, Senhor, eu já sei tantas verdades da tua palavra, mas agora eu vou aplicar. Agora agora eu vou realmente, sim, eu não vou ficar com o coração dividido. Porque essa era a verdade, Lu. Eu era metade crente e a outra metade não era assim do mundo, mas era eu. Metade estava sujeita a Cristo como Senhor e a outra metade era a minha vontade. Então, eu quero deixar aqui uma experiência que eu tive que marcou demais. O Salmo 32:8. Eu estava num culto e um profeta chegou para mim
e falou assim: o Senhor está te entregando Salmo 32:8. Quando eu cheguei em casa, estava escrito: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. E eu entendi que ele estava me falando sobre a minha vida sentimental, que era a minha maior ansiedade. E eu me lembro que quando eu rompi o relacionamento, estava sofrendo muito, me deu vontade de ler o próximo verso. E tá bem assim: não sejais como o cavalo ou a mula, que se não for por freios e cabrestos, não te obedecem e nem se achegam a ti. Eu falei: meu pai do céu, eu tinha que ter lido esse outro versículo junto. Essa dói. O Senhor, ele quer nos orientar só com os olhos. Sabe quando você é íntimo de alguém, talvez os seus pais, você tem aquele amigo, que só de olhar assim você sabe o que a pessoa quer te dizer? O Senhor, ele quer essa intimidade conosco, e nessa área e em todas as áreas de decisão, ele quer só com o olhar, sabe? Só com a fisionomia do rosto dele, uma leve impressão do Espírito ser suficiente para a gente obedecer, né? Mas Deus fica lá acendendo a luz vermelha. Não, não vai nessa, minha filha. Ó, presta atenção, olha, isso aqui não é para você. E a gente vai avançando sinal vermelho, avançando sinal vermelho. Não dá ouvido, não dá ouvido. O que que ele tem que fazer? Colocar freio e cabresto, igual em animal selvagem, para o animal poder ser domado. Então, assim, muitas vezes esses sofrimentos que a gente passa em relacionamentos é por falta do temor do Senhor, de um coração inteiro para com Deus. Então, nesse momento da minha vida, eu realmente eu rendi a outra metade, né? Tiago escreve, né, voz de ânimo dobre, né? Ânimo dobre é um coração dividido. Ele diz: limpai o coração, né? Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Então eu passei um processo de conversão mesmo. Conversão do coração inteiro, ao ponto, Lu, que eu achei que eu não ia me casar. Uau! Eu cheguei nesse ponto de renunciar a esse maior sonho da minha vida. Eu estava disposta, sabe? Eu já tinha um chamado missionário para as nações mesmo, aí que eu comecei a achar mesmo que eu ia ser uma Madre Teresa de Calcutá, alguma coisa assim. Oh, Jesus! Mas eu renunciei. Aí eu me lembro que a pastora Zenete entrou na minha vida nessa época. E a Lourdes, uma vez, a gente brinca que nós somos as irmãs mais velhas, né? Porque a Zê hoje tem tantos filhos espirituais, mas lá no início, né, éramos menos. E a Lourdes, ela tem um dom de visão espiritual, e a gente estava orando uma vez, e ela começou a rir, porque ela viu o meu esposo. E eu falei para ela: não, Lourdes, eu não vou me casar. E ela, e ela ria, ela ria. E ela viu, sabe? Olha, o Gustavo tá mandando um recado, meninas, que vocês podem participar dos dois congressos, mulheres e moças, porque os horários são diferentes. Quem quiser pode se inscrever nos dois, né, Lu? Isso. Teve até gente que perguntou aqui se as inscrições ainda estão abertas. Elas estão. No link da bio da Ana, você entra lá e vai ter onde você fazer sua inscrição. Você pode adquirir os dois congressos. Tem até um preço mais especial para você adquirir o combo. E olha que legal, por exemplo, aí na sua casa. Um beijo pra Branca! Se a Branca, que é a sua mãe, se inscreve, mas é claro que ela vai ganhar uma cortesia, tá? Só um exemplo. Se a Branca, sua mãe, se inscreve para o Mulheres Diante do Trono, você assiste junto com ela em casa. E você se inscreve, mas você é anfitriã, tá, Lu? Não precisa se inscrever, não. Ah, tá. No Moças Diante do Trono, a mãe pode assistir junto. Então, não é que cada pessoa da casa tem que fazer uma inscrição. Se quiser, pode, viu, gente? Abençoa o ministério. Mas eu Isso, só quero faça. participar, faz os dois. Né? Isso aí. Então, Lu, onde que eu estava mesmo?
Não, só complementar algo. Gente, moças, eu super indico fazer os dois, porque eu participei desde o primeiro congresso Mulheres Diante do Trono e eu aprendi tanta coisa para minha vida de casada. Ainda não sou casada, mas nenhum desses ensinamentos foram jogados fora. Hoje, quando eu, né, leio na Palavra de Deus sobre a mulher sábia e tantas coisas, eu lembro de tanta coisa que eu aprendi durante o congresso e que um dia meu marido vai me agradecer por ter ido no congresso. Vai sim. Né? Uma coisa que eu aprendi é que a mulher, né, ela é coroa para o seu marido. E, moça, algo que eu quero deixar muito, muito claro para você é que você não precisa virar a coroa para o seu marido só quando você casa. Desde já você já pode ser separada para o seu marido, para quando você se casar, você fala assim: olha, eu me guardei para você, eu me blindei para você, eu sou essa coroa desde o dia que eu conheci Jesus. Eu decidi me tornar essa joia para você. Então, você pode aprender tanta coisa no congresso de mulheres e no de moças. Já faz esse combo. É verdade. Outro dia a gente fez um casamento. Eu fiquei tão maravilhada. Foi até a gente foi padrinhos da Isa e do pastor Flavinho. E os votos dela para ele. Outro dia não, né, gente? Já são pais agora de 3. É porque quando a gente fica mais velho, o tempo passa mais devagar. Eu falei que na adolescência 3 semanas parecia uma vida. Agora eu tô falando que o casamento da Isa foi Agora é o contrário. 5 anos parecem 3 semanas. Vamos... Então, e nos votos dela, gente, ela falou espontaneamente, mas ela parecia que estava assim, verbalizando os princípios do Congresso Mulheres Diante do Trono. Aquilo me preencheu, me fez sentir tão plena, porque a gente precisa ver o fruto desses 10 anos de Mulheres Diante do Trono, tá aí, é você, Lu. São as moças que cresceram ali com suas mães, são as mães que aprenderam a educar melhor seus filhos, as esposas que souberam edificar o seu lar diferente. Então, com certeza, eu aconselho as moças a assistirem o de mulheres também. Daí, Lu, eu já tinha aberto mão, lembrei aqui onde que eu estava, desse sonho. E eu falei: Senhor, então tá, se o Senhor tiver alguém para mim, eu sei que vai ser do seu jeito. Então, eu fiz assim, dentro da Bíblia, dentro do que eu já tinha aprendido, um resumo do que olha, algum rapaz escreveu aqui, ó: eu quero uma joia dessa. Mandem seus currículos, porque para casar com a Lu tem que passar por mim. Pode mandar no direct. Que passa mesmo, gente. Ana é minha segunda mãe, ela examina. Aí, gente, eu peguei e falei: Senhor, eu sei que um dos critérios para ser do Senhor vai ser a alegria dos meus pais. E essa é, gente, uma fundação, assim, uma coluna para qualquer relacionamento abençoado. Você que é solteiro, solteira, você está debaixo da autoridade dos pais. E não é honrar pai e mãe, não é só obedecer. Gente, hoje eu não vou levar susto, não. Ontem virou até meme o susto quando ele chegou aqui. Olha Olá, só, olá, olá. olha só. Olha quem chegou aqui. Fala, oi, meu amor. Meu príncipe. Olá. Gente, tá Olá, pastor Gustavo. tudo bem, tudo bem. Tá tão baixinho que eu sou baixinha, amor. Ai, Lu, eu acho que eu vou querer ele aqui para eu contar. Pode. Então, ser conta, sim. eu vim ajudar. O pessoal tá dizendo assim: conta a história. Ele muda de assunto. Eu falei: deixa eu lá ajudar a contar a história. Então, eu já tinha renunciado, mas quando o Senhor começou a restaurar em mim essa esperança, igual eu falei do momento de oração com a Lutz, que ela viu o meu marido, eu falei: então eu já sei, agora meu coração está inteiro no Senhor, não está mais dividido. Um dos princípios fundamentais vai ser a alegria dos meus pais. Não é só obedecer os meus pais, mas honrar, assim, as primeiras impressões que eles tiverem. E realmente, olha, não é... A minha mãe tá aqui? A minha mãe... Mamãe! Verdade verdadeira. Ai, mãezinha, obrigada por aquela vez que a senhora me deu uma surra. Eu apanhei aos 19 anos, Lu.
Por que que você apanhou? Vamos lá. Eu saí de casa quando ela tinha mandado, eu não saí naquela noite. Eu saí escondido. Apanhei. Glória a Deus pela mamãe. Minha mãe ali de joelhos, jejuando, igual a mãe do Gustavo, gente. E aí, o que que aconteceu? Eu mandei eu tava num casamento e eu e a minha amiga Claudinha, que hoje é missionária lá no Timor-Leste, a gente estava conversando uma com a outra. Era o casamento do André Espíndola. E eu falei com ela assim: Ei, amiga, eu tô cansada de ir nos casamentos que não são o meu. Eu tô me identificando aqui. E ela falou assim: Ó, amiga, tem um rapaz perfeito para você. E, e ele tem o nome de 2 músicos que tocaram no casamento hoje. Foi o Enigma. E eu falei: Que isso, Claudinha? Aí eu olhei e vi que o Gustavo Soares, da amiga, tinha tocado e um saxofonista chamado Gustavo. Aí ela falou assim: E mais? A irmã dele dá aula no Colégio Cristão da Lagoinha. Eu falei: Gente, quem será? E aí ela falou que era da presbiteriana, que a mãe dela era muito amiga da tia dele. E elas estavam sempre orando pela esposa desse rapaz, porque era um rapaz muito crente, que tinha voltado para o Senhor tinha uns 2 anos. E ele sempre em oração e disse que ele era muito bonito e que ele parecia um deus grego. Eu tô achando que essa história tá muito pra menina. Fica, amor, fica. Calma, Olha, pastor te dá um Gustavo, você tem que beijo. contar seu lado da história. Eles estão gostando, amor, ó, eles estão gostando. É da porque eu história. sou tímido. Ah, não. Aí eu peguei, né? E falei com ela que não dava certo, porque ele era da presbiteriana e eu da renovada, não ia dar certo e tal. Aí eu sei que naquela semana, aí o Gustavo mandou um e-mail que era um poema, uma oração, para várias igrejas, inclusive para Lagoinha. Mas lá no fundo da mente dele, ele tinha a intenção que chegasse em mim, porque a tia dele, que era amiga da mãe da Claudinha, falou de mim para ele também. Porque a vovó Karina, você quer contar? É, o homem é mais objetivo, né? Mas acho que mulher gosta de história mais comprida, né? Conta a sua parte. Por que você mandou o e-mail para Lagoinha? Você tá certa. A vovó Karina assistiu o programa de televisão todas as manhãs que eu fazia com meu pai. Olha como que obedecer aos pais é bom, gente. Eu não queria fazer o tal do programa. Mas eu obedecia meu pai, bendita obediência. E aí ele mandou um e-mail e eu me lembro que eu ajudava meu pai a responder os e-mails, porque até hoje ele não mexe com isso. E no cabeçalho, né, no endereço, estava lá Daniela Bessa. Estava no nome de Daniela Bessa. E aí eu falei, eu já tinha comentado com a mamãe, com a Maria, já tinha comentado lá em casa dessa festa de casamento, que a Claudinha falou isso e aquilo. E aí eu falei, gente, olha esse e-mail. Mariana, como é que chama mesmo aquela professora no colégio cristão que você falou que é da presbiteriana, que tem um irmão chamado Gustavo? Ela já queria conhecer o deus grego, gente. Ah. Gente, foi tão fresca a situação que eu dei um grito, tudo é grito, né? Ah, ele que tá escrevendo! E aí eu mandei o e-mail de volta, só que dessa vez eu não respondi Pastor Márcio Valadão, não. Respondi Ana Paula. E assim a gente foi trocando e-mails e para mim foi uma novidade. Eu nunca tinha visto um namoro em família daquele jeito, sabe? Apesar de meus pais sempre terem acolhido os meus relacionamentos anteriores, mas assim, aquele gosto, aquela alegria dos meus pais. Toda vez que eu chegava em casa do trabalho, eles falavam assim: vamos lá ver se tem e-mail. Sabe? Era aquela leveza. E aí, quando chegou um dia muito especial, meu pai me sentou e falou assim: filha, papai não ia deixar você conversar com qualquer rapaz da internet. Só que tem algo muito especial nesse moço e nessa família que eu preciso te contar. Quando sua mãe estava grávida de você, o papai era um pastor jovem,
ganhava um salário pequeno, e eu era capelão e secretário do Hospital Evangélico. E o avô do Gustavo era diretor do hospital. E ele gostava muito do papai e ele deu um presente. Foi o doutor Líbano, vô do Gustavo, que pagou pelo seu parto. E aí, gente, sabe, eu vi aquele gosto. Ele falou que eles conviveram, meus pais vieram da presbiteriana, então eles conviveram, as famílias se conheciam assim o renome das famílias e tal. Então eu fui vendo assim a paz dentro da minha casa e a paz no meu coração, como em nenhum outro relacionamento. Então, assim, certeza absoluta, igual a gente já falou aqui, é no altar. E você tem que estar disposto a terminar se for alguma situação que realmente você não vai suportar, né? Porque defeito todo mundo tem, mas é suportável para mim, né? Tem que estar pronto para terminar se for o caso. Mas paz eu tinha o tempo todo. E eu posso até te dizer que os meus pais também tiveram, assim, inseguranças. Os pais do Gustavo também tiveram inseguranças. Uhum. Então não quer dizer que, sabe, todo mundo vai ter aquela certeza 100%. As famílias no Senhor também ficam lá em oração. Meu pai confirma, Senhor confirma. Eu lembro que a gente passou uma situação teológica que foi bem conflitante e faltava acho que uns 4 meses para o nosso casamento e os meus pais estavam muito inseguros. Mas o Senhor, ele trouxe paz. Ele confirmou, eles estavam ali em oração, em jejum, em busca de Deus, né? E então, assim, houve paz. O nosso relacionamento foi o primeiro relacionamento que eu tive em que realmente, assim, foram águas tranquilas. Uau, isso. E quando a gente deu o primeiro beijo, né, amor? Lembra? Tem essa pergunta, o pessoal tá Qual que é a perguntando. pergunta? O pessoal tá perguntando, como que foi o primeiro encontro de vocês dois? Ah, O não, primeiro no beijo. primeiro encontro não teve beijo, não. No primeiro Como encontro, que nós foi? saímos para jantar e só conversamos. E vimos essa compatibilidade do coração, essa compatibilidade das ideias, dos propósitos, o coração em Deus. E não demos um beijo na boca no primeiro encontro. Não, isso levou alguns meses. Nem no segundo, nem no terceiro. Levou alguns meses. E essa coisa da conversa, gente, foi demais. Era muito importante para nós nos conhecermos primeiro. E já namorávamos, saímos juntos, jantávamos juntos, íamos no cinema, íamos na igreja, na casa teatro, das famílias. Mas era o momento de nos conhecermos, porque beijo é muito bom, beijo é maravilhoso. Aí, ó, menina, Mas a gente não vive só de beijo. A gente vive de compartilhar, de ideias, de sentimentos, de histórias que temos juntos e compartilhamos um com o outro. Então, nós vivemos isso durante o nosso namoro. Então, nós fomos dar um beijo depois de, acho que 4 meses, né? Foi. E eu estava até preocupada. Nessa parte é uma parte assim, pode pular. Mas é porque hoje em dia tem pessoas que colocam aí um conceito, né, de que não pode ter nenhum contato físico. E cada um vai ter a sua paz de como deve ser feito. Talvez para essa pessoa que veio, às vezes, de um contexto de muita promiscuidade, amém, cumpra isso, o que for preciso para você ter paz e santificação. Mas no nosso caso, quando a gente deu o primeiro beijo, a gente namorou ao todo 1 ano e 11 meses de namoro e noivado. A gente começou, né, com 4 meses a gente deu o primeiro beijo. E a gente teve todo esse tempo de namoro em santidade. Sim. Mesmo dando um beijo ao outro. Mesmo dando um carinho, sabe? Conhecendo os limites, né? Conhecendo os limites. Porque se não colocarmos limites no namoro, nós não vamos conseguir sustentar esse namoro em santidade por muito tempo. E a pessoa pode ser santa, e pode orar, e pode jejuar, e pode buscar Deus. Mas existem alguns hormônios dentro de nós, em determinadas idades, eles agem muito fortemente, que
eles levam mais tempo para se converterem. O hormônio tem que converter. Então, por isso é necessário colocar limites para proteger o relacionamento, para que os dois namorem e vivam em santidade até o casamento. Santidade significa esse beijo no nosso relacionamento, nós entendemos. A gente pode dar um beijo, mas tocar o corpo do outro, não pode. Relação sexual antes do casamento, não pode. Então, isso para nós significa provocar o outro santidade. Sexualmente, não pode. Então, a gente sensualidade, deu um minhas beijo. roupas, eu tinha que vigiar. Ai, olha só, eu lembro uma vez que a gente estava namorando e você falou assim, Ana, não usa essa calça mais, não. Eu achei tão lindo ele me pedindo para não usar uma calça que era muito justa. A questão do namoro também. O rapaz vai namorar a moça, então ele não pode ficar colocando a mão na perna dela e coloca a mão em cima dela, assim. Não deve. Isso é ultrapassar limites. Porque depois ele pode, sem perceber, ir percebendo e atravessando alguns sinais amarelos e que pode custar muito caro para ele, para a moça e para o relacionamento. Eu me lembro do relacionamento dos meus pais. E foi um relacionamento muito bonito. Eles estão fazendo 53 anos de casados. Uau! Que exemplo! E a minha mãe falava com meu pai. Meu pai queria pegar a mão dela para dar a mão. Isso na década de 60. E aí minha mãe dizia, não vou te dar a mão, não. Se eu te der a mão, você vai querer o pé. Porque parece que as pessoas antigamente elas tinham muito mais consciência da importância de se colocarem limites. E os relacionamentos antigamente, em geral, eram muito mais puros, muito mais santos. E, em geral, relacionamentos mais duradouros. Porque as pessoas se guardavam mais. E eles são muito felizes, sabe? Eles são tão românticos, tão unidos. O meu sogro, por exemplo, viajou uma vez para São Paulo a negócios e quando ele ia voltar, o voo não deu certo, ele teve que dormir em São Paulo. Ele não conseguiu dormir porque não tinha o pezinho da minha sogra lá na cama do hotel. Tem uma história engraçada. Por que eu tô contando isso, gente? Porque às vezes a gente acha que antigamente ficava casado por obrigação, né? Por causa que o divórcio não era opção. Não, gente. Existem histórias de amor lindíssimas, de casais que se respeitaram com limites e que escolheram, né, esperar a hora certa para abrir o presente da intimidade sexual. E foi um bom casamento e continuam assim como exemplo para nós. E meu sogro e minha sogra são assim, eles são unicários, a coisa mais fofa do mundo. Então é muito importante manter o relacionamento Qual puro. que é a história? A história engraçada aconteceu com o pai da Ana, numa conversa que ele teve comigo. Nós namorávamos ainda. Então eu contei essa história do meu pai, do tanto que ele sentia falta da minha mãe, por isso não gostava de viajar sem a minha mãe, queria sempre estar perto dela. E o pastor Márcio, assim, muito jeitoso, né? Ele sempre vai comendo pelas beiradas, né? Ele nunca vai direto ao ponto. Então, depois de alguma conversa, ele olhou para mim e aí, filho, você é muito igual ao seu pai? Porque eu já viajava ministerialmente, né? Então era essa a pergunta do meu pai, se o Gustavo ia me deixar viajar. Mas você vê como eles entendem, né? Eu lembro de falar, Gustavo, mas os seus pais devem achar que eu não sou uma boa esposa, porque eu viajo muito. Eles, não, você é uma nora querida. Os meus pais são apaixonados com a Ana, mas também não tem como não ser, não é? Ela é muito doce e todas as vezes, quando viajávamos, assim, ela sempre fazia questão de depois na casa dos meus pais e comprava presente, ligava e visitava. Os meus pais são apaixonados com ela. Apaixonados. Eu não sei se alguém perguntou isso, mas eu vou falar. A gente casa com a família, viu, gente? A gente não casa só com o rapaz bonito, não, ou com a moça bonita. Casa com a família. E eu ganhei uma família. Eu ganhei uma segunda mãe, um segundo pai, eu ganhei irmãos, minhas cunhadas, meus cunhados. Então, assim, você tem que conviver para dar tempo até de sentir isso. E não quer dizer também que a pessoa que você está conhecendo no namoro, com quem você vai poder se casar ou não, né? Você vai testar isso aí. Ela vai
Por exemplo, pode ser uma pessoa que é a primeira salva da família. Amém. Ela pode fazer a diferença. Mas até para essa pessoa, ela tem que, nas conversas, deixar bem claro que ela não concorda com aquela cultura da família dela. Para que vocês possam começar algo novo em Deus. Porque senão, se ela tem o mesmo jeito grosseiro, às vezes, de tratar em casa, você tem que reparar essas coisas. E até entre crentes. Então, conviver com a família do outro é importante. Crente, hoje o nome crente não significa quase nada. Lá no tempo dos meus avós, ou no tempo dos meus pais, quando alguém dizia assim, eu sou crente, sou evangélico, isso era sinônimo de verdade, de caráter, de pureza, de compromisso. Hoje, infelizmente, não. Hoje existe uma parcela muito significativa da sociedade que se diz crente, mas que não tem absolutamente nada de novo nascimento. E isso é tão triste. Por isso, há necessidade das pessoas se voltarem para Deus, terem uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento de fato. Aí esses princípios do casamento, eles vão nascer e vão se fortalecer com muita naturalidade no relacionamento. Eu e o Gustavo, a gente teve essa experiência de novo nascimento, de uma entrega total do coração ao Senhor, e aí nós nos encontramos no Senhor. Nós vimos o Senhor trazendo um para o outro, porque a nossa renúncia era total pelo Senhor. Então não podia ser outra pessoa. Quando a gente fala aqui que a gente conversava muito, a gente continua conversando muito até hoje. Que bom, né? Eu não tinha tido nenhum outro rapaz que eu conseguisse conversar naquele nível. Não conseguia. Não tinha, sabe? E aí eu me lembro que eu levei o Gustavo na casa dos meus tios. Eu tinha um tio que já está no Senhor. E ele muito culto, muito estudioso e muito, assim, perspicaz. E ele nunca tinha falado nada para mim dos meus namorados. E eles estavam sempre comigo lá, né? Aí quando o Gustavo foi a primeira vez, ele virou para mim e falou assim: até que enfim, né, Ana? Até que enfim. Até que enfim. Então, assim, eu também não tô aqui denegrindo aqueles rapazes, mas eu não era o par para eles e eles não eram o par para mim. Isso. Porque como diz a Helena, cada botinha ortopédica tem um pezinho torto para ela, né? Então, eu sou a tampa do balaio do Gustavo, né? Por quê? Porque a gente realmente foi feito um para o outro. E você, moça, você, rapaz, você precisa encontrar essa pessoa que tem o mesmo alvo, o mesmo coração, sabe? E busca o Senhor. Porque vocês vão se encontrar no Senhor. Vocês vão se encontrar no Senhor. Ana, um dia eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e um dia ela me falou algo muito legal que tem a ver, igual você falou assim, não significa que não eram pessoas de Deus, mas não era para você. E um dia ela falou assim comigo, ela falou assim, Lu, tem pessoas que são bacanas, que são pessoas legais, que são ok, mas que não despertam em você a sua melhor versão. E tem outras pessoas que despertam em você a sua melhor versão, que incentivam você a ser o que Deus te chamou para ser, que te incentivam a crescer, que te levam para outro nível, que vocês viram uma família, essa pessoa desperta a sua melhor versão. E tem outras pessoas que, tipo, não é que a pessoa é errada, mas ela não é essa tampa para você, ela não é a pessoa para você. E eu acho que é algo que a gente tem que olhar demais, porque hoje em dia as meninas são tão desesperadas, pelas perguntas que eu recebi aqui, teve cada uma, que às vezes a gente está escolhendo qualquer pessoa, tipo, uma pessoa bacana, ok, né? Mas às vezes não é essa pessoa que desperta tudo aquilo que Deus gostaria que você fosse, a sua melhor versão, a versão que Ele quer, né? De plenitude, a gente não tá falando de plenitude. Isso. Então, isso é algo super legal. Olha, quando que uma escolha errada do cônjuge pode afetar? Eu me lembro que o rapaz que eu fui noiva, né? E que foi tão difícil desconstruir os castelinhos de areia, né, que eu já tinha projetado, ainda que eu tinha todos os sinais amarelos, não de situações de pecado, que ele era um rapaz crente, um rapaz de Deus, um moço muito legal. Mas eu tinha todos os sinais amarelos de incômodos, até chegar ao ponto de eu terminar, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês vai ser chocante aqui. O Diante do Trono não existiria
as minhas composições não existiriam. Eu não cantaria. Sabe por quê? Porque quando eu mostrava as minhas músicas para ele não gostava. Uau. Lá atrás, ele não me incentivava nisso. Então eu fico pensando que caminho eu teria seguido. Não era para ser. Não, claro Não era para ser. meu amor. Mas Não, claro. essas Amei moças que estão nos a pontinha de ciúme que deu. essas moças que estão me assistindo, esses rapazes, eu sou mãe de 2 meninos. É o que eu quero para os meus filhos e para vocês, solteiros e solteiras. Que vocês encontrem pessoas que vão despertar em vocês a sua melhor versão. É isso mesmo. Que vão encorajar vocês nos seus melhores talentos. Que vão acreditar nos seus sonhos, por mais louco que seja obedecer a Deus. Né? O Gustavo e eu, a gente tem um compromisso. Nós vamos fazer tudo para incentivar o outro a realizar os seus sonhos. Uau. Então, assim, eu quero chegar no finalzinho da minha vida, olhar para trás, né? Fiquei emocionada. Aleluia, aleluia. E dizer assim, sabe, eu fiz tudo para você realizar os seus sonhos. Sim. Eu acreditei nos seus sonhos. Eu me sacrifiquei, eu investi, eu me doei para estar ao seu lado nos seus sonhos. Ele faz isso por mim e eu faço isso por ele. E quando os dois entendem isso e fazem isso, o casamento se torna maravilhoso. Não quer dizer que não tenhamos momentos assim que pensamos diferente em algum aspecto. Isso acontece. Mas nós sempre conseguimos encontrar o acordo, o perdão, o acerto, o mesmo caminho, em direção ao Senhor e aquilo que o Senhor Deus tem pedido da Ana e aquilo que o Senhor Deus tem pedido de mim. Então, o meu papel diante do Senhor, e esse é o papel mais difícil. Se a Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao marido, o papel do marido é mais difícil, é morrer pela esposa, entregar-se por ela e amá-la como Cristo amou a igreja. Então, Jesus amou a igreja quando a igreja não estava lá essas coisas. Os momentos mais difíceis. Então, nos momentos mais difíceis. Mais difíceis de ser amada, né? Jesus se entregou pelas pessoas. Então, nosso papel como homens é o de amar e amar como Cristo. E isso significa fazer com que a Ana cumpra cada vez mais intensamente, mais plenamente aquilo que Deus requereu dela. E isso se mostrou, esse apoio dele se mostrou desde o namoro. Por exemplo, hoje, né, na nossa sociedade ocidental, a gente tem o extremo do feminismo, mas tem os lados positivos, né, das conquistas dos direitos da mulher. Então, hoje em dia, os homens às vezes se sentem ameaçados por mulheres brilhantes na sociedade. E no meu caso, como eu já estava despontando como uma influência na área da música evangélica, com multidões, né, vindo aos nossos eventos e tal, o Gustavo ele podia se sentir ameaçado por isso, mas ele nunca se sentiu. E se ele se sentiu, Deus lidou com ele rapidinho, né? Então, assim... Nem ficou sabendo, né? Mas ele entendeu o dom na vida do outro. Depois de um tempo de namoro, eu percebi que Deus havia dado para Ana um dom maravilhoso, que era de cantar aquelas canções que Deus havia colocado no coração dela para reunir milhares e milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas. É um dom, foi uma graça do Senhor, de influenciar outras pessoas com aquilo que Ele, o Senhor, deu para ela. Por isso que todo relacionamento precisa começar em Deus. Porque se esse relacionamento começasse em mim, ou começasse nela, inevitavelmente eu ia competir com ela. Inevitavelmente eu ia me comparar com ela, e vendo que ela estava despontando mais, eu iria abafá-la. Porque o relacionamento, nesse caso, teria a ver comigo e com ela. Eu quero dizer até mais. Tem homens que exploram as mulheres brilhantes que eles têm. Uau. E eu vejo também que existe esse outro extremo. Se por um lado eu podia ficar abafada por um marido competitivo, um marido inseguro, na missão que ele tem, comparação e tudo assim, isso não é de Deus, eu também poderia ter um marido que fosse, tipo, me ver como, né,
a galinha dos ovos de ouro, né, que tem essa história clássica, e me usar como objeto para ficar rico ou para criar renome em cima do meu. E eu nunca vi isso. Eu vi, pelo contrário, um marido que cuida, um marido que zela pela minha estabilidade emocional, pelo meu descanso físico. Senão eu estava na estrada, ó, fazendo um show atrás do outro. Um show atrás do outro, só para ganhar cachê. Nunca foi assim. Pelo contrário, sempre orando, buscando o propósito de Deus para cada agenda, sabe? As iniciativas ministeriais sempre foram feitas com essa motivação no Senhor. Então, assim, infelizmente, tem pessoas que fazem uma escolha do cônjuge, tanto rapaz quanto moças, sem prestar atenção em tudo isso. Tem que ser no Senhor, não pode se sentir ameaçado, diminuído pela outra pessoa, e também não pode, tipo, montar em cima da outra pessoa e viver da outra pessoa, sugando da outra pessoa. Pelo contrário, os dois se respeitando, se encorajando, se admirando e torcendo, incentivando o outro. É quando os dois estão completos, né? E um entende que o outro é. Eu amo uma frase que diz assim, né? Que tem gente que quer um relacionamento para suprir carências ou para ganhar em cima do outro e falar, ah, o outro me completa, o outro. Mas eu acho que não. Na realidade, tem que ser duas pessoas inteiras, né? Formadas, que sabem quem são em Deus, que um respeita o outro e quando junta, transborda. Aí nasce filho, família e a coisa cresce porque são duas pessoas completamente inteiras, sabem quem são em Deus, um respeita o outro, junta e transborda. Ô Lu, eu queria pedir o Gustavo para falar uma coisa. Como que você orava quando você era solteiro? Que você amava tanto o Senhor e não se sentia completo. Como é que era? Eu orei muitas orações, meu bem, quando eu estava solteiro. Mas eu acho que é essa, né, na conversa com meu pai, não é? Eu orava e não me sentia completo. Até durante um tempo, eu imaginei que eu deveria ser monge. Tá vendo como a gente combina? Eu comecei a ler a história daqueles homens de Deus lá do século III, do século IV, do século V, que haviam entregue a vida deles ao Senhor. Eu pensei, meu Deus, é isso. Isso é maravilhoso. Não tem nada mais sublime do que viver essa vida de entrega total, não se casar, voto de castidade e viver para o Senhor. Só que, por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse a Deus, por mais que eu jejuasse, por mais que eu quisesse essa vida, eu me sentia tão incompleto. Eu continuava querendo encontrar uma esposa. E numa das noites, vivendo esse conflito dentro de mim, eu fui conversar com os meus pais e compartilhar com eles essa angústia dentro de mim. Como que Deus não pode me preencher? Por que Deus não pode me tornar completo? E o meu pai olhou para mim muito sabiamente e disse, filho, como? Você acha que Adão vivia num lugar perfeito? Eu disse, sim, pai. Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus? Com certeza, muito mais profundo do que o relacionamento que qualquer pessoa teve depois dele. E ele disse, pois é, filho. E mesmo assim, Adão se sentia só. Aquela palavra do meu pai foi uma palavra tão rema para mim. Porque eu entendi que, no meu caso, eu não tinha um chamado para ser monge. Não tinha um chamado para ser celibatário. Deus já havia colocado no meu coração o desejo e a vontade de me casar. E você colocou aí essa expressão dos dois inteiros. Não são duas metades, é verdade. E, biblicamente, nós temos essa expressão. Até mesmo na pessoa de Jesus. Ele não é metade Deus, metade homem. Ele é 100% Deus, 100% homem e se tornou uma pessoa. E no relacionamento com a igreja também é assim. A igreja é 100% da natureza igreja e que se casa com Jesus. E se torna um só. Não falta nada no Senhor Jesus quando ele se uniu à igreja. Mas voltando assim a outra oração. Não, então eu só queria então completar esse pensamento. Sim, o solteiro, ele é inteiro e a solteira é inteira e os dois inteiros se unem e tornam-se um, né? Se misturam e tornam-se um. Mas essa vontade de se casar, essa solidão, esse desejo, né, de ter um companheiro para a vida, não é pecado,
não é uma falta Uma falta de de Deus, Deus. não é uma falta de santidade, não é. Não é. E o que vai acontecer quando esses dois inteiros se unirem, vai exponencializar esse chamado, esse destino, esse propósito de Deus, porque é impressionante. Quando você se casa certo, quando você se casa em Deus, esse encorajamento de um para o outro faz com que a gente vá muito mais longe. Sim. Muito mais longe. Então, não sintam mal. Ai, mas por que eu não sou tão... Por que eu ainda sinto falta de alguma coisa? Isso vem de Deus. Para que você queira passar por toda a, a dificuldade que é se tornar um. Pregação de domingo aqui na igreja vai ser porque às vezes Jesus demora tanto. Ó, tem um monte de gente escrevendo aqui, eu já tenho 37, tem muitas moças de mais idade, né? Rapazes aqui também escrevendo. Então, por que Deus demora tanto? É isso? Porque às vezes Deus demora tanto. Mas aí vai ficar para, né, domingo. Sábado, Já né? fiz convite para você assistir domingo, gente. Olha, por que Deus demora tanto? Me lembrei aqui da minha cunhada. A gente orava sempre para o Senhor trazer o esposo para ela para o esposo. E ela casou-se depois dos 40. E o Ricardo era viúvo, tinha sido muito bem casado, mas tinha sofrido a viuvez e tinha um filho de 10 anos de idade quando a Dani... Adotado. E o menino já vinha de uma história linda de adoção. É. Então, assim, quando a Dani casou, a gente foi entender por que Deus estava demorando. E o então, casamento deles é lindo, ela é apaixonada por ele é apaixonado por ela, o uma filho... família maravilhosa. O filho é a cara dela. A cara dela. Então, assim, por que Deus pode estar demorando na sua história? Você vai ter essa resposta quando você se casar com uma pessoa que Deus preparou. Aí você vai entender, igual aconteceu comigo no Gustavo, de falar, então foi por isso que eu te esperei, então foi por isso que eu vivi aquela história, essa história, me preparando para você. Por que Deus demora tanto? Você vai ter essa resposta quando você se casar. Amém. Ana, acho que para a gente finalizar, né, fica a nossa última pergunta, que foi uma também das mais pedidas para as moças, que é essa questão de ansiedade. Elas falaram assim, Ana, como você lidou, como você, né, conseguiu lidar nesse momento, esperando o Gustavo, até você encontrar ele, para acalmar o seu coração, que muitas estão bem... Vou deixar agora você falar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Dá esse conselho para as que estão esperando. Uau! Ai, meninas, foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Eu chorava muito aos pés do Senhor. Porque mesmo sendo inteira no Senhor, já tinha começado diante do trono, já tinha uma realização aí nessa área da minha vida. Eu tinha um relacionamento já ótimo, né? Com meus pais, meus irmãos, tinha amizades. Então, assim, parecia que não me faltava outra coisa senão essa área, né? Que a gente já viu aqui que não é um pecado, não é errado você sentir essa falta. Então, era realmente essa questão do esperar e confiar. Quem assistir a minha palavra no Moça Diante do Trono vai saber que chave foi que o Senhor me entregou nessa espera e nessa confiança. Vai ter que esperar a minha pregação lá no congresso. Então pronto, então fica nosso convite aqui para você que quer matar essa curiosidade e aprender a se inscrever no nosso congresso, moças e mulheres também diante do trono. A minha mãe aqui, gente, a minha mãe escrevendo. Chorava muito e dizia, mãe, eu quero casar, que dia que eu vou me casar? Eu te entendo. Acho que todas as moças aqui estão assim, eu entendo. Isso mesmo. Melhor coisa, gente, é chorar, pôr pra fora, né? E não ficar assim super espiritual, não. Tá doendo, chora, né? Chora aos pés do Senhor. E vai se realizando, né? Como eu falei, o solteiro vive para o Senhor. Gente, eu trabalhava muito na obra do Senhor,
E eu falei, né, fazia vigília de serenata para os desviados, viagem missionária nas férias, era ensaio 4 vezes por semana na igreja. Enquanto você é solteiro, você vai fazer coisas dessa estação, curta bastante, né? Estude bastante, né? Quantas moças, rapazes hoje estão aí avançando nos estudos. Avance mesmo, faça aí a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Seja o quão brilhante você pode ser, tudo que você pode ser, seja. E quando chegar a hora, a minha mãe, gente, minha mãe, desde os 8 anos de idade, ela desenhava o vestido de noiva dela. É verdade, mãezinha, é verdade. Mas é assim, a gente precisa viver os anos de solteira, de solteiro, intensamente para o Senhor. E depois vai entrar outra estação na sua vida. E se você viver plenamente essa estação, você não vai deixar nada aberto, nada mal resolvido, para poder entrar na próxima estação e entrar bem. Lu, queria, antes de encerrar, só falar mais uma coisa que estava muito forte no meu coração. Fala pra gente. Eu fiz uma live de sexualidade com a doutora Ângela Cirino, que também participa do nosso time incrível de mulheres diante do trono, nesse congresso online. E ela estava falando sobre como que a ciência, e não apenas a religião, comprova que múltiplos parceiros sexuais são maléficos para a pessoa. Não só por doenças sexualmente transmissíveis, mas pelo futuro de saúde mental e emocional num relacionamento estável, que seria, por exemplo, um casamento. Por quê? Porque fica guardado no fundo do nosso cérebro e esses parceiros múltiplos, eles aparecem no nosso inconsciente, eles aparecem em forma de pesadelos, eles aparecem em forma de pensamentos, sentimentos, emoções tóxicas e destrutivas. E às vezes a moça, o rapaz, ele já até passou muitos anos que não tem contato com aquele parceiro que ele teve um dia, com aquele namoro, com aquele caso que ele teve um dia. E ele às vezes está até já assim, aliançado num casamento que ele quer que dá certo, mas as lembranças ficam como uma perturbação. E é claro, precisa haver terapia, cura, né? A palavra fala, confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. Muitas vezes um terapeuta cristão pode ser esse confessionário, né? Ou um amigo, uma amiga cristã, seja esse lugar de confiança, de vulnerabilidade para orarem juntos, né? Porque lá diz, confessai uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, diante do Senhor, essas coisas da estação anterior ao casamento, elas precisam ser fechadas, elas precisam ser apagadas. Agora, se elas nem existirem, esse é o ideal de Deus. Então, não é só a Bíblia que fala para você, solteiro, se guardar para o seu casamento. Mas até a ciência, não só da saúde do corpo, né, das doenças sexualmente transmissíveis, mas a saúde mental mostra que você entrar no casamento sem experiências anteriores, sexualmente falando, ou vou dizer que até nos namoros que se defraudam, que passam muito dos limites, qualquer nível de intimidade sensual deve ser guardada para o casamento. Ana, eu quero até falar algo para complementar aqui, que estava muito no meu coração uma hora que o pastor Gustavo estava falando, e aí a gente já está falando dessa área, eu vou concluir aqui. Quando a gente viaja, né? Quando eu viajo muito ministrando e pregando e falando sobre isso, sobre se guardar, sobre escolher esperar, quantas e quantas e quantas vezes eu ouço moças virem chorar, dizendo, Lu, eu cedi, porque ele me convenceu que ele seria o meu marido. No momento a gente já estava tão próximo, e ele falou, não, a gente vai casar, você já sabe que a gente vai casar. Então, moça, eu quero terminar essa live dizendo para você que o que está guardado para o casamento é pro casamento. Independente se fale, a gente vai casar. Então, quando a gente casar,
Porque muitas vezes, nessa paixão, nesse sentimento, como o pastor Gustavo falou, hormônio não converte, gente. Você converte, mas hormônio não converte. Então, para você não passar esse sofrimento, para você não passar essa dor, para você não passar essa decepção, menina, escolha se guardar, porque a Bíblia diz, escolha se guardar para honrar o Senhor, sabe? Tipo assim, mesmo que você queira, mesmo que você tenha vontade, mesmo que ele diga que vai ser seu marido, não pule as etapas. Tudo tem um momento certo, existem tempo, né? Eclesiastes fala, tem tempo para todas as coisas. Então, que você viva a coisa certa no tempo certo, né? E o resto fica para o nosso congresso. Desculpa, eu só lembrei mais uma coisa que nas minhas conversas e pastoreando, né? Outra, assim, outra chave que eu quero entregar aqui é que, às vezes, nesse relacionamento de namoro que passa a mão aqui, passa a mão ali, essa defraudação provoca esse laço de alma e fica mais difícil o término desse relacionamento nocivo, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, quando a gente está andando na rua e às vezes tropeça e cai e suja numa poça de lama. O que você faz? Você levanta, volta para casa, tira aquela roupa suja, se lava e veste uma roupa limpa. Isso é o que a gente faz quando a gente peca. E o que eu vejo muitas moças que compartilharam suas histórias é que elas sentem que elas já pertencem àquele homem. Elas já pertencem àquele rapaz, porque aquela parte do corpo dela que era íntima foi defraudada, foi violada. Mas não. O que aconteceu é que tá suja aquela parte da sua perna, da sua calça, sujou na lama. Você não vai rolar na lama porque você sujou uma parte da roupa. É uma mentira do diabo fazer você achar que você pertence ao namorado ou ao noivo. Então a gente tem que lembrar disso. Não. Eu sujei esse braço nessa lama, eu posso tirar essa peça suja, eu posso tomar um banho, eu posso me lavar e vestir uma roupa limpa. Não permaneça no relacionamento por prisão de alma. Não permaneça. E não quero dizer que o rapaz é mau, ele é do diabo, por isso que está acontecendo com você. Você também errou, você também está causando mal a ele. Muitas vezes são dois jovens crentes, sabe, que se deixam levar. Então, assim, eu só quero dizer, pare aonde você chegou, não avance. Se o namoro for bom em conversas, em sonhos, em planos, em compatibilidade, pode até ser que vocês permaneçam e continuem e cheguem a um casamento, mas não avancem mais nessa intimidade, não se coloquem mais em situação de risco. Mas troca a peça suja, toma um banho, fica limpo e faça a decisão certa. Não role na lama quando tudo que você podia fazer era tomar um banho e trocar de roupa. Uau! Agora sim, gente, chave de ouro, né? Ana, vamos terminar orando? Eu quero orar. Eu creio que tem muitas moças que talvez essa mensagem final foi tão importante, né? E muitas talvez querem realmente, assim, jogar essa roupa fora, tomar um banho, recomeçar. Tem outras que aqui foi uma aula. Então a gente quer orar, moças, abençoando vocês nesse recomeço, nessa continuação, se você tá aí, ó, se guardando, vivendo uma vida em santidade. Você que já, a gente fala escolher esperar e tem gente que fala, né? Ah, eu não escolhi porque já aconteceu. A Ana acabou de ensinar, minha filha, pega essa roupa, joga fora. Você escolheu sim, é agora. Jesus tem tudo novo para você. Então a gente vai orar te abençoando e também novamente te convidando para fazer parte, aprender muito no nosso congresso. Vamos lá? Pode orar, Lu. Eu? Tá. Senhor Deus e Pai, eu quero, Deus, colocar a vida de cada moça, Senhor Deus, de cada jovem, de cada mulher que está aqui, Senhor Deus, na nossa live, Senhor Deus, talvez cada homem também que está aqui, Deus, assistindo, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor Deus nos permitiu, Deus, derramar aqui através dessa live, Senhor Deus, através da vida da Ana, Senhor Deus, tantos ensinamentos, Jesus, nós pedimos realmente, Pai, essa palavra final foi tão forte, Pai, para que, Senhor Deus, talvez tenha uma moça do outro lado chorando, dizendo, Deus,
mas eu já me sujei, eu já vivi, Deus. E nós declaramos agora, Senhor Deus, que essa moça, Senhor Deus, está recomeçando, que ela é pura, que ela é limpa, Senhor Deus, que o Senhor Deus a purifica, Senhor Deus, para viver os sonhos, os planos, os projetos que o Senhor sonhou para a vida dela, Senhor Deus. Eu profetizo, Pai, sobre as solteiras aqui, Pai, que sonham um casamento, Deus, um casamento abençoado pelo Senhor, Pai. Um casamento, Senhor Deus, com um homem de Deus, Senhor Deus. Que ela seja, Deus, essa mulher sábia, que ele seja, Senhor Deus, como um homem, Senhor Deus, assim como o Senhor foi, que ama a tua igreja, Senhor Deus, que amou, Senhor Deus, a igreja a ponto de se entregar por ela, Jesus. Pai, nós repreendemos, Deus, da vida das nossas moças brasileiras, Pai, da vida das nossas moças também aí nos Estados Unidos, onde a Ana está, Senhor Deus. Esse agir do inimigo, Deus, de querer destruir casamentos, Deus, às vezes até antes deles acontecerem, Deus. Nós profetizamos, Senhor Deus, um casamento abençoado, filhos abençoados, que o inimigo não tem poder, Jesus. Senhor, nós te entregamos, Pai, desde já também, Deus. Cada moça que vai participar do nosso congresso, Senhor, Deus, faz do coração de cada uma delas um solo fértil, Deus. Para tudo aquilo que elas aprenderam aqui nessa live, Deus, entrar, Senhor Deus, e frutificar. E tudo aquilo que vai acontecer no congresso também, Senhor Deus, gerar transformação, Deus, para que nós possamos, Deus, alcançar, Deus, esse nível, Senhor Deus, de plenitude que o Senhor deseja, que o Senhor sonhou para nós. Senhor Deus, nós também agora oramos, repreendendo, tirando, limpando todo o trauma do passado, Deus. Toda escolha errada que talvez uma menina hoje chora, Deus. Toda a dor de um coração quebrado, Deus, por talvez não ter reparado os sinais vermelhos do Senhor. Mas nós tomamos posse, Deus, das bênçãos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que tempo precioso. Te amo, Lu, e amo cada uma de vocês, moças, rapazes que estavam aqui. Vocês são muito valiosos. E que o Senhor possa conduzir vocês ao cônjuge que vai valorizar essa obra-prima que cada um de vocês é. Um beijo! Beijo!